Bom, pensando agora em outras questões que estão relacionadas ainda a essa fonte de variabilidade, né, nós temos uma fonte que é bastante importante que tem a ver com o paciente, né? Então, a gente tem que pensar em questões que estão relacionadas, por exemplo, com a motivação. Nem sempre o paciente vem fazer o exame porque ele tem queixa. Muitas vezes a queixa é da família ou é de outras pessoas de convivência dele que acham que ele está surdo e que por isso ele precisaria passar por uma avaliação completa, né? Então, ele vem fazer o exame contrariado. Outras vezes, ele está querendo ganhar algum benefício, e daí, quando ele faz o exame, ele tenta burlar o resultado do exame para poder receber esse benefício. A gente tem tido muitos casos de paciente que vem com uma pseudo-hipoacusia por conta do benefício de ganhar o Vale Transporte, né? Então, para poder não pagar mais no ônibus, ele finge que tem perda. E aí, os resultados do exame, quando você vai avaliar, né? Você faz a tonal, faz o reflexo acústico, ele tem ausência de resposta na tonal e tem um reflexo acústico em 90 decibel. Então, não dá para você aceitar esse resultado, né? Outras vezes, o paciente responde mal porque ele não entende a instrução que você deu. Apesar de ser uma instrução muito simples, muito básica, muito clara, e quanto mais simples e mais básica essa instrução for, mais fácil é o paciente responder bem, muitas vezes eles, mesmo assim, têm dificuldades. Às vezes são pessoas com bem pouca experiência de funcionamento no dia a dia da vida deles, pessoas com problemas de linguagem, problemas às vezes de cognitivo, às vezes problemas intelectuais, e muitas vezes são pessoas muito simples, que nunca passaram pela experiência de fazer qualquer tipo de avaliação. Eu me lembro de umas senhoras que eu atendi, ela falava assim, precisa de preparo? Eu tenho que fazer jejum? Tem algum alimento especial que eu preciso comer ou não posso comer para mim fazer esse exame? Dói, né? Porque às vezes a pessoa nunca passou por essa experiência. E quando você fala, vai medir a audição, sei lá que fantasia que passa na cabeça deles, né? Então, isso também é um problema. Uma outra questão que é uma fonte de variabilidade importante é o critério de julgamento. O que é um som muito fraco para ele? Né? O que é? O que significa? Quando eu falo assim, quando você ouvir muito pouquinho, mais fraquinho, mesmo assim, levanta a mão. O que ele entende por muito fraquinho? O outro lado, que seria o muito forte, né, o que incomoda, você pode visualizar, em alguns estudos que foram feitos, tem um trabalho do Michael Valente, em que ele mostra que dependendo do estado de espírito da pessoa, dependendo do horário que você faz a medida, você pode ter um limiar de desconforto que pode variar em até 15 dB. Então, se pega você, num dia que você está irritado, nervoso, cansado, não dormiu bem, teve um dia trabalhoso, difícil, seu limiar de desconforto, de irritação do som, fica lá embaixo. Você faz um dia que você está tranquilo, que o mundo está bom, tudo está em paz, a felicidade até existe, você vai ter um outro dado. Então, esse critério de julgamento, ele é muito subjetivo. E o que o sujeito entende, nem sempre é aquilo que é o que a gente está buscando e que a gente está procurando. Questão também de variações de detecção, né? Quanto que ele julga, quando que ele acha que ele tem que responder? O que para ele é detectar o estímulo? É ouvir claramente ou ouvir de vez em quando? Então, essa diferença, essa variabilidade na forma de responder, pode também ter um efeito positivo ou negativo nas respostas que ele vai dar. A outra questão tem a ver com o efeito de aprendizagem.
A gente tem visto, é uma queixa que a gente tem encontrado muito nas fonoaudiólogas que trabalham com saúde ocupacional, e muitas vezes o trabalhador que precisa fazer o exame cada 6 meses ou uma vez por ano, dependendo da área que ele atua, às vezes eles já se antecipam. Eles vão lá dentro, eles já colocam o fone e eles mesmos já querem quase que conduzir o exame para poder ir depressa e sair logo, porque eles não estão mais afim de fazer, né? Então, eles não têm motivação e já passaram por muitas vezes pelo exame e, com isso, eles já antecipam as respostas. Personalidade, né? A gente tem sujeitos que são extremamente rígidos e outros que são extremamente tranquilos. Então, isso vai fazer uma diferença na hora dele responder. Tem sujeitos que ficam firmes, prestando atenção, todo voltado, todo concentrado, e tem outros que sentam, não estão nem aí. Então, essas pequenas diferenças fazem com que também eu tenha um efeito diferente no resultado da audiometria dele. A questão da atenção, né? Tem pacientes que são completamente desatentos. Estão lá sentados pensando longe, né? Se distrai, você fala com eles, eles foram lá do outro lado. Aí a hora que você apresenta o apito, ele volta com assim, você apresentou, quer dizer, está totalmente desligado. Paciente que é muito ansioso. A gente tem muito isso, principalmente eu já vi muito em criança, quando passa pelo médico, ele diz assim, olha, dependendo do resultado, a gente vai ter que fazer uma cirurgia de nariz e de garganta, porque esse ouvido não pode continuar desse jeito. E a criança fica desesperada pensando que ela vai ter que ser operada. Ela tem muito medo, às vezes até a própria família, né? Faz todo cria toda uma situação de que aquela cirurgia é um quadro gravíssimo, uma coisa muito séria, e a criança fica com medo. Ou às vezes alguém da família passou por cirurgia e teve uma complicação qualquer. Então, tudo isso faz diferença. A outra questão tem a ver com conforto. Com esse calor que a gente passou aqui em São Paulo este ano, tem momentos que dava pena do paciente dentro da cabine. Porque ele está numa sala que não pode ter um ventilador ligado, não pode ter um sistema de ar lá dentro, porque faz barulho. Então, mais que você tenha um ar-condicionado na sala, no espaço, dentro da cabine, para ter silêncio, ele não pode estar funcionando. E aí, esse coitado fica lá dentro, às vezes, 40 minutos, suando, derretendo. Luz muito forte, que incide no olho deles, né? Cadeiras que são desconfortáveis, cadeiras muito duras, ou que não tenham uma ergonomia adequada para que quando ele fique sentado, ele fique relaxado. Tudo isso faz uma diferença na hora de responder. Porque se você estiver numa situação desconfortável, o que você quer fazer? Você quer que acabe logo para você poder ir embora, né? E essa procura, essa correria que o paciente faz, ele acaba respondendo mal para o exame porque ele quer sair dali. Outra questão que a gente encontra tem a ver, por exemplo, com fadiga. O paciente está cansado, ele está esgotado, trabalhou o dia inteiro, pegou um ônibus ou um metrô cheio, pegou trânsito, ele chega no teu consultório para fazer o exame, ele não aguenta mais. Ou, às vezes, ele está tão cansado que ele dorme dentro da cabine. Porque chega lá, quietinho, silêncio, lugar gostoso, calmo, ele acaba dormindo. Então, ele também atrapalha o exame. Ele está com gripe, está resfriado, está todo congestionado, produz uma diferença. Ele está com cera, porque a gente sabe que nem sempre, quando passa pelo médico, o médico limpa o ouvido, né? E principalmente quando é empresa ou quando ele vem indicado por médico que não é otorrino. Então, aí é mais ainda complicado porque ele, às vezes, demorou para conseguir chegar no exame e quando você faz a inspeção do ouvido, você vê lá uma quantidade enorme de cera que pode comprometer o resultado do exame e você precisa pedir para ele limpar, porque não dá, tá?
A outra questão é mudança temporária do linear. Esse é um problema que hoje eu acho que está afetando mais do que já afetava. Antes a gente pensava no sujeito que trabalhou o dia inteiro no lugar do ambiente e chegou para fazer o exame. Hoje a gente vê que 99% dos nossos pacientes chegam na clínica com fone de ouvido. E eles vêm ouvindo música, ou sei lá o que, né? O que eles chamam de música, da onde eles saíram, da casa deles, do trabalho deles, aí pegou o ônibus, pegou o metrô, veio andando na rua, com o som no último volume. Tá? Então, essa mudança temporária de linear, ela também pode acontecer hoje nesse grupo de pessoas que estão viciadas nos fones de ouvido. Né? A gente tem hoje um problema muito sério sobre essa questão. Perdas auditivas flutuantes. Também é uma outra questão que pode acontecer. O paciente pode ter um problema auditivo que piora ou melhora durante o dia. A gente está com um caso agora lá na clínica de uma pessoa que ele diz que ele acorda ouvindo bem, na hora do almoço ele está ouvindo mal e de noite piora mais um pouco. Então, o que nós estamos fazendo? Audiometria sequencial nele para ver se aparece alguma coisa, para a gente descobrir se realmente isso é real ou se é um quadro de origem psicológica e ele precisa se tratar com alguém da área da psicologia. Medicamentos que eles usam, né? É muito difícil você ter um paciente idoso, que é o grupo que faz maior volume dos consultórios hoje, que não tenha uso de medicamento. É medicamento para diabetes, é medicamento para pressão alta, é medicação para o coração, é medicação para gripe, é medicação... E toma uma porção de medicações que muitas vezes interagem e que podem trazer zumbido, podem trazer sensação de ouvido tampado, podem trazer tontura. Então, é importante verificar se o paciente está usando medicamento. E que medicamento é e para que serve. A gente tem, por exemplo, uma situação que, dependendo do medicamento que ele toma, um relaxante muscular, por exemplo, pode explicar a ausência de reflexo acústico num paciente que tem audiometria normal e que tem timpanometria normal. Porque relaxa toda a musculatura, inclusive da orelha média. Zumbido, né? Também é uma fonte importante, porque às vezes o paciente confunde o zumbido com o estímulo e aí não responde corretamente. Se ele apresenta doenças neurológicas, doenças degenerativas, que podem trazer complicações para o sistema da audição, né? A gente atendeu uma vez uma senhora com Alzheimer que ela não tem condição de responder de jeito nenhum. Qual é a melhor maneira de se avaliar? Fazendo emissões, BERA, porque ela não tem condição de responder para o exame. Doenças psiquiátricas, né, pacientes com psicose, com neurose, com esquizofrenia, e muitas vezes chegam no consultório, você observa que é um paciente estranho, mas ele não vem com nenhum documento, nenhuma indicação de que ele tenha um quadro esquizofrênico e que, de repente, quando você apresenta um determinado estímulo, ele pode entrar em surto. Então, a gente precisa observar para ver o que a gente pode fazer para evitar uma situação desse tipo. Outra fonte de variabilidade, que cabe muito ao fonoaudiólogo observar, tem a ver com a presença do que nós chamamos de onda estacionária e com o colabamento do meato acústico externo. O que acontece no colabamento? Você tem, às vezes, nessa região aqui, até aqui tem uma agulha de cera, você tem uma área um pouco mais flácida ou um pouco mais estreitada. E idoso, isso é muito comum, porque à medida que a gente vai envelhecendo, tem vários ganhos, né? A gente ganha um monte de coisa, a gente ganha dor, a gente ganha problema de coluna, a gente ganha um monte de coisa, perda de audição, perda de visão. Além disso, a gente ganha flacidez também, né? Você perde a cartilagem aqui, essas fibras da cartilagem, elas também vão ficando mais flácidas. E aí um meato que normalmente é arredondado, fica ovalado, e quando você coloca o fone, ele fecha, ele colaba. E aí aparece uma perda auditiva que não era para existir nesse sujeito, né?
Então, é sempre interessante olhar, puxa a orelha do paciente para trás e ver o que acontece com a abertura do meato acústico externo. Ela se encontra mais? Se ela se encontrar, eu costumo colocar uma oliva de timpanometria. Pode ser uma menor, não precisa ser do tamanho exato da orelha, pode ser uma menor, para impedir que o conduto feche. Né? E aí você pode fazer o seu exame sossegado. A outra que a gente tem, outro problema, são as chamadas ondas estacionárias. O que é uma onda estacionária? Eu tenho aqui um exemplo do que pode acontecer, até aqui também nesse relógio a gente vê. Quando você tem uma onda sonora que se apresenta no meato acústico externo, ela em seguida vem uma segunda onda sonora, né? Então você está aqui, tem a A e a onda sonora B. Elas devem entrar e elas devem, quando elas chegam na membrana timpânica, elas devem voltar para o meato acústico, para a orelha, né, do pavimento auricular, na mesma fase, ou seja, essa entrou desta forma, a que vai voltar, volta na mesma forma, tá? Isso impede que ela produza um artefato que a gente chama que é uma interferência destrutiva na onda. Quando isso não acontece, vocês estão vendo aqui uma onda sonora que está indo com esta fase, né? Ela está pico positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui, negativo aqui. Quando ela volta, porque quando a onda bate na membrana timpânica, parte é transmitida e parte é devolvida pelo meato acústico externo. Essa parte que é devolvida pelo meato acústico externo, ela tem que voltar na mesma fase. Se ela volta como aqui, em oposição de fase, o resultado final é a ausência do som. Né? Ele diminui, ele perde energia. Perdendo energia, o que acontece? Aparecem falsas perdas auditivas em frequência alta. O que a gente tem observado e o que a literatura mostra? Que isso acontece muito em 6.000 Hz. Então, muitas vezes, a gente faz uma audiometria e o sujeito está tudo 0,5, tudo normal. Quando chega em 6.000, vai para 25, 30. 8.000 volta ao normal. A gente fala, ele já tem exposição a ruído, ele já é um caso que a gente precisa monitorar. Não, muitas vezes foi a onda estacionária. O que a gente tem que fazer? Movimentar o fone, pedir para o próprio paciente movimentar o fone em cima da orelha, porque ele tira este ponto que permite a criação da antifase. E aí, o sinal vai ser ouvido. A gente tem um estudo que foi feito por uma fonoaudióloga de Mogi, a Cristiane Ionezaki, em que ela fez em 100 sujeitos que não tinham queixa de audição, não tinha nenhum problema auditivo que eles reclamassem, fez uma audiometria com ela colocando o fone e depois reposicionou os fones e a gente viu uma mudança em 70 sujeitos. Né? Dos 100 sujeitos, 70 mudaram o limiar. Eles tinham uma perda em 8.000, 6.000, e essa perda, na maior parte deles, desapareceu. Tá? Então, é muito importante que a gente preste atenção para que quando apareça essa perda isolada numa frequência alta, a gente refaça o exame reposicionando os fones. Eu prefiro fazer a avaliação sempre com som pulsátil, porque é o som que dá menos artefatos. Né? Então, repetir o exame com som pulsátil, com som curvo, você pode melhorar a qualidade do resultado do seu exame. Paciente que tem resposta falsa, né? Aquele que é extremamente ansioso, mal apresentou o sinal, já levanta o dedo, levanta o dedo, levanta o dedo, ou o contrário, ele fica lá, o sinal está assim, 110 e ele está impassível, não aconteceu nada. Então, observar a relação entre os exames, para a gente ter certeza que esse resultado é real. Patologias. Em geral, pacientes que têm problemas de orelha média são pacientes que têm mais dificuldade para responder o exame. É muito interessante, porque a alteração de orelha média parece que faz com que o som e que a percepção do som seja confusa, não seja fácil, não seja simples.
Então, é muito comum o paciente que tem problema de orelha média, ele responder com insegurança. É um paciente que nunca tem certeza se ouviu, se não ouviu, se foi efeito do zumbido, se foi efeito da orelha tapada, ele não tem certeza de nada. Então, ele faz assim, ele levanta a mão e faz assim. Acho que sim, acho que eu escutei. Ele faz sempre esse movimento de ter dúvida. Enquanto que o paciente neurosensorial, que tem a lesão na orelha interna, ele é seguro, ou escuta ou não escuta, ele tem mais certeza do que está fazendo. A questão da presença do corpo estranho e da bolha de cera, né, que a gente tem sempre que verificar. O paciente passou no médico a semana passada, antes de fazer a audiometria, olha de novo. Porque por um brinco, um grão, entrar alguma coisa na orelha não é impossível. E a gente, antes de fazer a audiometria, verifica. Se tiver algum impedimento, né, para fazer o nosso exame, pedir para o paciente procurar o médico para poder resolver essa questão. A gente tem os falsos positivos, né, os pacientes que, deixa eu só ver aqui, na hora da inspeção. Então, o que a gente não sabe, assim, a pergunta que foi feita é paciente que vem com uma grande quantidade de cera, principalmente na áudio ocupacional, e aí se faz exame assim mesmo. Eu acho que é o seguinte, se deu alterado, você pede para tirar e manda voltar. Se não deu alterado, não deu alterado para se dizer que esse sujeito tem uma perda de audição. Mas será que o limiar verdadeiro dele é esse mesmo? Né? E se ele tiver uma rolha de cera, ele pode ter uma perda em frequência alta e você pode se confundir pensando que ele está tendo uma perda auditiva induzida por ruído. Então, eu acho que assim, o ideal é sempre fazer o ouvido limpo. Tá? É a mesma coisa que a gente fazer exame de sangue, você vai fazer um exame de sangue para saber se você tem diabetes. E você não obedece o regime, a dieta lá que é colocada, que você tem que ficar em jejum durante 12 horas antes de fazer o teste. Você vai lá e faz o exame, e o exame dá alterado. Deu alterado por quê? Porque você tem diabetes ou porque você não obedeceu o critério para poder fazer o exame, né? Então, às vezes, você diz assim, não apresenta alteração, não apresenta sim. Ele tinha um limiar, ele está em 15, mas na verdade o limiar dele podia ser 5. Você só vai saber isso se o ouvido tiver em condições de fazer o teste. Mas, se der alteração em frequência alta, eu acho que você tem que mandar para o otorrino examinar. Porque uma perda em frequência alta, ela pode significar um monte de coisas. Desde colabamento, até rolha de cera, até alguma doença que está se instalando. E aí eu acho que é importante, então, olhar tudo de novo, tá? Paciente que responde mesmo sem apresentação do estímulo. É o paciente que tem zumbido, por exemplo. Ele confunde o apito com o zumbido. Principalmente quando a gente trabalha com tom contínuo. Por isso que eu gosto do pulsato. O pulsato, ele sempre se diferencia desse zumbido. E o paciente ansioso, né? Responde sem ter som, responde sem ter ouvido nada, ele está com pressa, ele quer fazer exame de pressa, ele quer terminar logo. E os falsos negativos que a gente tem, que são as questões de pseudohipoacusia, né, o paciente que está simulando uma perda por diferentes motivos, para ter vale-transporte, para uma indenização, porque está psicologicamente alterado, porque precisa chamar a atenção da família, porque aí as pessoas vão olhar para ele. Então, você tem vários motivos para o paciente não responder bem. Falta de atenção, né? A gente já teve muito idoso que dormiu durante o exame, porque para dormir um idoso é 2 minutos. Ele sentou, ficou quieto, não demorou muito, estava dormindo, e aí não responde para o exame. O hiperativo, que não dá tempo do som chegar na orelha dele, ele já está fazendo 1000 outras tarefas, então ele também é um caso que a gente precisa olhar com cuidado e conquistar a atenção dele para dar conta dele responder dentro do teste.
E o examinador, né? O examinador, ele é um outro problema, né? Porque ele também precisa ter atenção. Não dá para fazer exame sem olhar para o paciente. Eu, particularmente, não oriento meus alunos, pessoas com quem eu tenho contato, a usar a perinha no exame. Porque eu acho que a pera faz você não olhar para o paciente. E quando você não olha para ele, você não detecta, não pega a pista dele. Porque às vezes uma careta que ele faz, um movimento que ele faz com a cabeça, um afastar, um aproximar, me dá uma ideia de estou perto do limiar, estou longe do limiar, tem recrutamento, tem desconforto, está sofrendo. Então, eu gosto muito de olhar para ele. E tem muito paciente que só responde quando a gente olha para ele. Então, muitas vezes, eu faço, quando eu faço o exame, eu faço sempre olhando para o sujeito. Essa interação, né, essa relação olho a olho, eu acho que dá para eles uma segurança e uma confiança. Estabelecer de forma muito clara qual é o critério de resposta que você quer. Você quer que ele levante a mão? Você quer que ele aponta quanto está dando? O que você quer que ele faça? Ele precisa saber exatamente. Eu, por exemplo, peço para eles responderem do lado que eles estão escutando. Né? Ouviu desse lado, levanta essa mão. Ouviu desse lado, levanta essa mão. Para mim, ajuda a pensar se ele tem audição contralateral, se ele está fazendo cruzamento de informação. Motivação. Eu também preciso gostar de fazer audiologia. Tá? Eu preciso gostar, porque quando eu gosto, eu faço bem feito. E eu transmito para esse paciente que o que eu estou fazendo me dá prazer. Atender essa pessoa com essa dificuldade, com esse problema, para mim não é sofrimento. É um momento que eu curto, eu gosto. Personalidade. Não gosto de atender criança, pelo amor de Deus, não atendo. Não tenho paciência com o velhinho, deixa para outro atender. Não faça do exame um sofrimento para o paciente. A gente tem que ter paciência, tem que ser sensato, tem que entender que o nosso sujeito, todo ele, está sofrendo. Ou ele sofre porque tem zumbido, ou ele sofre porque tem perda auditiva, ou ele sofre porque a família não entende ele não entende a televisão, não pode mais ouvir a música, não ouve mais o passarinho que ele tem no quintal. Então, ele está em sofrimento. Ele não é culpado de ter isso. E eu tenho que ter paciência e tenho que ser sensata o suficiente e ter bom senso para poder respeitar esse sofrimento e dar para ele o acolhimento que ele precisa e as orientações que ele também vai querer. As pistas que eu posso esperar deles, para um X de perda auditiva, como é que deve ser a fala e a linguagem dele? Para um Y de perda auditiva, como é que é a fala e a linguagem dele? Como é que é o casamento das informações dentro do exame? Ele tem uma perda X, como é que eu espero que seja a resposta dele quando eu fizer a logometria? Como é que eu espero o reflexo acústico? Como é que eu espero a timpanometria? Essa relação lógica que tem entre os exames, ou às vezes com o desenvolvimento dessas novas tecnologias de exame, às vezes a falta de lógica entre eles é uma importante informação para mim. Tá? Vocês pensem que hoje a neuropatia auditiva só foi diagnosticada porque apareceu a emissão acústica, né? Porque a gente tinha um monte de criança que não tinha comportamento de surdo, fazia bélada alterado, não aguentava o aparelho e não tinha desenvolvimento de linguagem. E aí se descobriu que essas crianças, quando apareceu a emissão, tinham cóclea normal. E aí então começou a falar, ué, o que está acontecendo nesse ouvido? Aí começou a ter a explicação de um quadro que a gente cansava de ver na clínica. Outra questão é a interpretação. Então, a briga que nós estamos tendo na fonoaudiologia já faz mais de 15 anos é que todos interpretem os exames a partir dos mesmos parâmetros. Porque fica um balaio de gato. Cada um pensa de um jeito e cada um interpreta de um jeito. Os profissionais que recebem os nossos exames não sabem o que pensar, porque se cada um acha que é uma coisa,
Quem está dependendo do nosso exame para tomar uma decisão de uma cirurgia, de um tratamento, de uma orientação, não sabe que decisão tomar, porque cada um está interpretando de uma maneira. Treinamento criterioso na área, né? Eu acho que na fonoaudiologia a gente deveria ter exigências. Você quer fazer avaliação audiológica? Ótimo. Você tem que ter, no mínimo, um X horas de treinamento nessa área. Não é sair da faculdade e vou começar a fazer, porque aí eu faço bobagem, porque eu não tenho treinamento suficiente para isso. Nos Estados Unidos, a gente termina uma parte da sua formação, e o que você faz depois? Você vai para um estágio supervisionado. Você não pode assinar exame. Você, durante um ano, você tem que fazer exames audiológicos com um professor sentado do seu lado, um supervisor do seu lado. No ano seguinte, o supervisor fica numa sala próxima, você também não assina, termina de fazer os exames e leva para ele para discutir o caso, para depois poder mandar o paciente levar o exame embora. Por quê? Para valorizar o que a gente está fazendo e para a gente fazer corretamente, né? E não fazer assim, ao Deus dará. Lembrar que você tem responsabilidade legal para os exames que você faz, tá? Por que a gente brigou tanto para não ter secretária, para não ter o cabineiro, para não ter todos esses técnicos que estavam inventando para fazer audiometria? Por que a gente brigou tanto para que fosse da área da fonoaudiologia? Para que a gente tivesse responsabilidade também, né? Não é só ganhos, a gente também tem deveres, não é só direito, a gente também tem dever. E quando a gente tem o dever, a gente tem a obrigação de fazer direito, né? Porque a gente responde por tudo isso. Eu vou falar um pouquinho de uma área que a gente tem discutido muito, que é a questão da logoaudiometria, né? Que a gente tem visto que os exames de audiometria vocal, eles também são uma fonte de erro, uma fonte importante de erro. Lá em 1951, quando o Carrá começou a discutir a logoaudiometria, ele definiu esse exame como uma técnica na qual amostras padronizadas de linguagem são apresentadas através de um sistema calibrado, para medir algum aspecto da capacidade auditiva. O que ele quis dizer com isso? Eu tenho que usar sempre o mesmo material, apresentado de uma forma padronizada, para que todos os pacientes sejam avaliados da mesma maneira. Qual é a realidade que nós temos hoje, na prática? Aqui no Brasil, 99% dos examinadores fazem logoaudiometria viva voz. Mas isso não interfere no resultado. Sim e não. O que acontece quando eu trabalho numa clínica ou numa instituição grande ou num hospital, que a cada vez que o paciente vem, é um fonoaudiólogo diferente que avalia ele? Eu tenho um jeito de falar, uma articulação, uma duração, um ritmo, que pode ser diferente da minha colega que vem na terça-feira, diferente da que vem na quarta, e diferente da outra que veio o ano passado, porque esse paciente veio o ano passado e está voltando hoje. Essa diferença que pode aparecer, aparece nos resultados. Então, muitas vezes você tem, o paciente veio o ano passado, ele tem um reconhecimento de fala de 80%. Aí ele vem comigo hoje e deu 60%. Semana que vem ele vem com uma outra que dá 90%. Está flutuando a habilidade dele de reconhecer? Ou será que é os examinadores diferentes que produziram este erro? Né? Eu fico com essa segunda opção. Então, o que a gente vê? Nos Estados Unidos, na Europa, a logoaudiometria é feita gravada. Porque aí, independente de quem está aqui fazendo audiometria tonal, o padrão de fala, o tempo, o método vai ser sempre igual em todos os sujeitos. Que método, gente, é isso. Método é fazer alguma coisa dentro de um modelo
que tem que ser igual para todo mundo que você avaliar. Eu não posso, para um, fazer falado, para o outro fazer gravado, e depois para o outro, que ele tem mais dificuldade, eu faço devagarinho. Porque o que a gente se vê fazendo? O paciente faz assim, você fala assim, repita a palavra bola. Fala o quê? Repita a palavra bola. Pronto, você já não é mais o mesmo teste. Você já deu lentificação, você deu pausa, você escandiu e você privilegiou algumas sílabas. Então, o que eu tenho que tomar cuidado? E como é que eu vou controlar isso em mim mesma? Eu não consigo, né? É quase que sem querer. O paciente tem dificuldade, a gente fala devagar, a gente muda a entonação, a gente muda o ritmo da voz. Para que isso não aconteça, o que a gente deve fazer? Gravar. Usar uma lista de palavras gravadas. Porque, dessa maneira, eu garanto que não importa quem está fazendo a audiometria, se é a Maria, se é o Pedro, se é o Paulo, se é o João ou se é a Maricota. O meu paciente vai ser avaliado sempre com a mesma amostra, né? Olha que bonitinho dele, né? Amostra padronizada de linguagem oral, tá? Como é que eu garanto que eu tenho uma amostra se cada vez, como é que eu garanto que ela está padronizada se cada vez é um que fala? Hoje eu estou com a garganta doendo, eu já falo de um jeito diferente. Ele é o meu 20º paciente, minha voz está cansada, eu já não consigo falar em alto. Durante a tarde apareceu uma afta no meu dente, na minha boca, e eu começo a sentir dor, eu já mudo alguma coisa, tá? Então, hoje a gente tem um material só, que é vendido agora nas livrarias, que é o da Vilar Ribas, que é a Marista. Tem o material que está incluso naquele CD de processamento auditivo, né, que tem esse material de fala. E a gente aqui no IAA, nós estamos fazendo uma pesquisa para terminar de testar nossa lista, para ver se tem efeito de sotaque, se tem efeito de falante, né? Para depois que isso tudo mostrar, que usando essa lista que a gente já tem gravada, no Rio Grande do Sul, no Pará, no Ceará, no Recife, em qualquer lugar do Brasil, o resultado é o mesmo, quer dizer, não foi o fato de ser uma fala paulista que está gravada, que fez diferença no resultado, a gente vai poder comercializar essa lista. Mas, por enquanto, ela está terminando de testar, tá? A gente tem mais um intervalinho de 2 minutos só para gravar, tá bom? Eu já volto.